Hoje em dia, todo mundo usa o WhatsApp. Em algumas mensagens a gente não quer que ninguém saiba o que contém. É uma questão de privacidade mesmo. Nos últimos anos, o WhatsApp passou a usar uma ferramenta que ajuda a gente a se sentir um pouquinho mais seguro no uso da comunicação em chat privado ou mesmo em grupo. A tal da criptografia de ponta a ponta. O nome é meio estranho e talvez o mecanismo mais ainda, mas uma das palavras desse nome você com toda certeza já ouviu: criptografia. É provável que você não saiba direito o que significa a tal da criptografia e de onde ela surgiu, mas não tem problema. A gente vai viajar junto pela história e entender já já. Um dos registros mais antigos do uso da criptografia é dos tempos de Júlio César, imperador romano do século I a.C. Ele usava essa ferramenta para se comunicar com seu exército sem que o inimigo entendesse, mesmo se uma mensagem fosse interceptada. O significado pode ser escondido através das chamadas cifras, ou mecanismos, que se adequam a duas categorias principais: cifras de substituição, em que se substitui uma letra por outra, e cifras de transposição, em que se muda a ordem das letras da mensagem. César utilizava uma cifra de substituição simples, em que trocava o alfabeto de A a Z por um de D a C. Atualmente, a cifra de César é considerada fraca. Na pior das possibilidades, eram necessárias 25 tentativas para descobrir a mensagem original, mas funcionava de maneira efetiva na época. Júlio César provou que a criptografia poderia ser de grande relevância no ramo militar, e inclusive um grande facilitador. Avançando uns 2000 anos na história, a criptografia talvez tenha se mostrado uma das mais importantes e cruéis armas de guerra. I am speaking to you from the cabinet No room ano de at 1939, 10 Downing Street. Neville Chamberlain, o primeiro-ministro britânico, anunciou o início da guerra entre a Alemanha e a Inglaterra, que se tornaria o conflito mais mortal de todos os tempos. Adolf Hitler, justificando seus atos por um falso ataque polonês a um soldado alemão, arquitetado pela própria Alemanha, invadiu a Polônia segundo o Plano Himmler. Chamberlain exigiu que a Alemanha se retirasse do território polonês. Caso contrário, o estado de guerra teria início entre Inglaterra e Alemanha. Hitler não o fez e a Europa assistiu ao começo do desmoronamento de sua liberdade. A Alemanha nazista, disposta a não cometer os mesmos erros de Arthur Zimmermann e outros comandantes antecessores, destinou tempo e dinheiro à procura de uma cifra mais efetiva do que as anteriormente utilizadas. Durante a guerra, os militares alemães desfrutavam de uma cifra chamada Enigma, gerada por uma máquina de mesmo nome. Era por meio dela que os militares, de maneira geral, se comunicavam. Vamos dizer que Eric, do exército, precisava se comunicar com Ruth. Ele utilizaria a máquina Enigma para esconder o significado de sua mensagem, de modo que se a força expedicionária aliada a interceptasse, não saberia o que estava sendo transmitido. Eric precisaria constar um livro, que indicava a chave do dia a ser utilizado. A chave é a informação necessária para aplicar a cifra. Você consegue imaginar qual seria a chave no caso da cifra de César? Seria o número 3, pois o alfabeto cifrado nada mais é do que as letras de A a Z avançadas 3 posições. No caso do Enigma, consistia em 3 informações: a posição dos rotores, as conexões do painel de tomadas e a configuração inicial de cada rotor. Eu sei que essa coisa de rotor e painel deve estar muito confusa, mas daqui a pouquinho eu explico o que são. Depois de cumprir essas etapas, Eric criaria uma chave específica de sua mensagem. Então, digitaria o texto original e anotaria o texto cifrado. Digamos que ele deseja enviar Entschuldigung, ou desculpe, em alemão. Ele digita as letras e anota a palavra. Em seguida, a envia para Ruth. Para que Ruth possa entender a mensagem, ela deve ter as mesmas configurações da máquina de Eric. Por isso o livro era tão importante. E digitar o texto recebido, o que resultaria em Entschuldigung, o texto original. Agora, como isso acontecia? Como uma mensagem se transformava a ponto de não ser entendida? Para descobrir, voltemos aos tais rotores. É um pouco complicado, então vamos devagar. Cada rotor era um disco com 26 contatos de cada lado, que correspondiam às letras do alfabeto. A fiação que conectava um lado ao outro emparelhava cada letra a uma diferente. Por exemplo, o A seria conectado ao E, B ao K e assim por diante. Havia 3 ou até 4 rotores em cada máquina, e é aí que entrava a complexidade. Você deve se lembrar da cifra de César, em que a letra A era trocada por D, B por E e etc. Na Enigma, o processo era similar, só que ela trabalhava com vários alfabetos. Por isso, recebia o nome de cifra polialfabética. Isso era possibilitado pelo giro dos rotores. Toda vez que a tecla era apertada, o primeiro rotor girava 1 sobre 26 de revolução, ou uma letra. O rotor do meio girava uma letra a cada volta do primeiro rotor e o terceiro a cada volta do segundo. Isso garantia que, apertando-se a mesma letra no teclado várias vezes, B, por exemplo, a resposta gerada seria diferente a cada vez. Além dos rotores, havia também o painel de tomadas. Essa parte possibilitava que uma letra fosse trocada por outra logo que teclada e no retorno ao visor da mensagem cifrada. A poderia ser trocado por B, por exemplo, C por D e assim por diante. O mais comum era a utilização de 10 pares durante a guerra. Vamos parar um segundo para refletir. Tudo bem,
Os alemães conseguiam usar todas essas etapas para cifrar uma mensagem com uma máquina complexa com partes confusas. Mas o que isso realmente significava? Quantas possibilidades de chave de mensagem havia realmente? Bom, considerando que os 3 rotores eram escolhidos dentre 5, que havia 26 posições iniciais possíveis para cada rotor e 10 conexões do painel de tomadas, havia um total de chaves. Por isso a Alemanha imaginava que era simplesmente impossível quebrar a cifra. A tentativa dos aliados de quebrar a Enigma se tornou mais conhecida depois da estreia do filme O Jogo da Imitação, que conta a história de Alan Turing, criptoanalista britânico, e de seus contemporâneos de Bletchley Park. No entanto, o processo de decifração teve início muitos anos antes, com o time de matemáticos poloneses. A Polônia tem uma história bem conturbada. No século XVII, seu território foi dividido entre Prússia, Rússia e Áustria, ressurgindo só ao final da Primeira Guerra Mundial. Mesmo autônoma, as iminentes ameaças de invasão pela Alemanha e pela Rússia não permitiam que o Bureau de Cifras polonês relaxasse, como fizeram os franceses, britânicos e americanos. A partir de 1926, os poloneses começaram a interceptar mensagens geradas pelo Enigma, e foi aí que começou o problema. Agora, vamos parar um pouco. O que está faltando nessa nossa história? Bom, é um conflito internacional. Já mencionamos conflitos armados, crise diplomática e domínio de território. Ah, sim, está faltando um item muito importante: a traição. Os primeiros passos em direção à quebra da cifra dados pelos poloneses foram possibilitados por informações preciosas recebidas dos franceses. O agente secreto francês de codinome Rex conseguiu fotos de documentos a respeito do uso da Enigma através de um alemão rejeitado, chamado Hans Thilo Schmidt. Essa documentação tornava possível a recriação da máquina. Tá aí a traição. O departamento de cifras polonês, agora com a capacidade de recriar a Enigma, precisava de mais criptoanalistas capacitados. Os linguistas, antes tidos como os melhores em quebras de cifras, já não poderiam ser protagonistas. Não com a Enigma. As tentativas de quebra teriam de ser lideradas por matemáticos excepcionais, e foi assim que 3 grandes nomes foram recrutados pelo Bureau Cifral: Marian Rejewski, Jerzy Rotsky e Henryk Zygalski. Marian Rejewski percebeu que as mensagens começavam com um grupo de 6 letras. Diante dos documentos de Schmidt, descobriu que essas letras representavam uma codificação da tal da chave da mensagem. Talvez você não se lembre, mas além da chave do dia, havia também uma chave única de cada mensagem. O operador do Enigma, ao configurar a máquina segundo a chave do dia, digitava 3 letras aleatórias 2 vezes, digamos ABC, ABC. Essa seria a chave da mensagem, obtendo BLHGOM. Ele então colocava os rotores na posição ABC e iniciava a codificação da mensagem. Rejewski notou que as 6 letras enviadas, ou a chave da mensagem codificada, tinham relações. A primeira letra B estaria ligada à quarta G, a segunda à quinta e a terceira à sexta. Isso porque cada par era composto por 2 versões codificadas de uma mesma letra. Cada par foi chamado de elo e compunha um encadeamento, em que voltava-se a primeira letra. O tamanho desses encadeamentos não dependia do painel de tomadas, mas sim do arranjo inicial dos rotores e sua configuração, o que reduzia o número de possibilidades de 10 elevado a 16 para 105.456. Rejewski ainda não sabia as conexões do painel, mas às vezes obtinha pistas. A mensagem Lei Liter, por exemplo, era, é claro, Heil Hitler, revelando que o H era trocado por L. Com o acúmulo dessas pistas, o Bureau de Cifras polonês tinha todos os componentes da chave do dia, podendo decodificar todo o tráfego de mensagens alemãs. No entanto, a Alemanha implementou algumas mudanças à máquina, inutilizando o catálogo dos poloneses. Rejewski, ao invés de compor um novo, criou uma solução mecânica para a descoberta da chave do dia. Era uma unidade chamada de bomba, composta por 6 máquinas Enigma, cada uma com um dos arranjos possíveis, que checavam todas as possibilidades de configuração inicial dos rotores. Um ano antes da Segunda Guerra, o número de rotores disponíveis foi aumentado de 3 para 5. Agora havia, portanto, 60 arranjos para os rotores ao invés de 6, sendo necessária a construção de 10 vezes mais bombas. O número de conexões do painel mudou de 6 para 10, e o agente francês Rex teve seu contato com Schmidt interrompido. A Polônia não tinha recursos para continuar suas empreitadas em ataque a Enigma, convidando a Grã-Bretanha e a França para verem seu trabalho. Os britânicos e franceses, que acreditavam na impossibilidade de decifração da máquina, se espantaram ao perceber que os poloneses liam com clareza as mensagens alemãs há anos. Rejewski ofereceu-lhes réplicas da Enigma e o projeto da bomba, os quais chegaram em Londres 2 semanas antes do início da guerra. Os esforços poloneses foram muito importantes para o desenvolvimento do ataque aliado ao Enigma. Alan Turing acreditava, assim como Rejewski, que apenas uma máquina seria capaz de decifrá-la. Assim, na suposta fábrica de rádios de Bletchley Park, que na verdade era o centro da criptoanálise britânica durante a guerra, esforços foram concentrados e construíram um dispositivo que ajudasse na descoberta da chave do dia. Estima-se que as contribuições de Bletchley Park e do serviço secreto decorrido delas tenham encurtado a guerra em mais de 2 anos. Yesterday morning, at 2:41 a.m.,
at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command, and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender. Long live the cause of freedom. God save the King.